No nosso encontro de hoje, nós vamos avançar um passo importante dentro do tema dos sintomas e dos mecanismos de defesa, deslocando o foco para aquilo que, na perspectiva de Anna Freud, aparece como os motivos para a defesa contra as pulsões. E eu quero ancorar isso desde o início em Freud, porque quando falamos de defesa, nós estamos falando de uma operação do eu diante do perigo. Freud abre esse caminho muito cedo quando descreve as neuropsicoses de defesa e depois formaliza o problema no interior da metapsicologia. Se há pulsão, há exigência. Se há exigência, há conflito. Se há conflito, há defesa. E se a defesa encontra um impasse, o sintoma surge como formação de compromisso. Essa cadeia não é um enfeite conceitual. Ela descreve, em termos dinâmicos, econômicos e tópicos, como o aparelho psíquico tenta administrar o desprazer e como essa administração pode marcar o eu. Quando Anna Freud propõe que nós observemos os motivos que levam o eu a se defender das pulsões, ela está operando dentro do terreno que Freud organiza em o eu e o id, e em inibição, sintoma e angústia. Em Freud, a defesa não é um ato moral, ela é uma função do eu diante de uma ameaça, e essa ameaça pode vir de fora, pode vir de dentro, e pode vir do próprio sistema de exigências que se constitui como super-eu. Por isso, compreender os motivos da defesa é compreender de onde vem o sinal de perigo que põe o eu em movimento. Em inibição, sintoma e angústia, Freud é muito preciso. A angústia é um sinal. Ela anuncia um perigo e convoca o eu a reagir. Se nós traduzimos isso para o campo dos mecanismos de defesa, a pergunta fica assim: que tipo de perigo está sendo sinalizado quando uma moção pulsional tenta penetrar na consciência e buscar gratificação? Um primeiro motivo, que aparece com muita força na leitura de Anna Freud, é aquilo que poderíamos nomear, no registro freudiano, como angústia ligada ao supereu. O cenário é o seguinte: uma moção pulsional, sexual, agressiva ou qualquer outra forma de exigência do id, insiste em se representar, insiste em tomar lugar no campo consciente e, com isso, aproximar-se da ação e da satisfação. O eu, situado entre id, supereu e realidade, percebe que permitir essa passagem terá consequências, e aqui entra o supereu como instância crítica, punitiva e exigente. Em O Eu e o Id, Freud descreve o supereu como herdeiro do complexo de Édipo, como precipitado de identificações e como fonte de severidade moral. Isso significa que, muitas vezes, o perigo não é simplesmente a pulsão, mas a punição superegóica associada a ela, a culpa antecipada, o rebaixamento do eu, o sentimento de indignidade. É como se o eu dissesse: se eu deixar isso passar, o preço será alto. E então, a defesa se instala. Repare como, nessa lógica, o recalcamento deixa de ser apenas afastar uma ideia. Ele se torna uma estratégia do eu para evitar a colisão direta com a instância punitiva. E aí nós voltamos ao texto freudiano, O Recalcamento, de 1915. Freud mostra que o recalcamento exige contra-investimento, exige gasto, exige manutenção constante. Quando o motivo é a angústia superegóica, esse gasto tende a aumentar, porque a exigência superegóica costuma ser implacável e muitas vezes desproporcional ao ato que o sujeito imagina que cometeria. O resultado clínico é conhecido. A defesa protege, mas também aprisiona. Ela impede a irrupção, mas ao custo de sintomas, inibições e compromissos. Um segundo motivo, muito importante, é aquilo que no texto aparece como angústia objetiva ligada à neurose infantil. E aqui, a ancoragem freudiana exige que nós pensemos o desenvolvimento. Em Freud, a criança não nasce com o supereu constituído. Ela atravessa um processo de formação do eu e depois de formação do supereu, processo que depende das relações com as figuras parentais e das interdições que se impõem a certas vias de satisfação. Em termos muito simples, no início a criança não considera uma pulsão perigosa por entendimento próprio, ela aprende o perigo pela via do outro. A proibição vem de fora, a ameaça vem de fora, e a angústia aparece como resposta a um perigo externo.
perder o amor, sofrer castigo, ser abandonada, ser humilhada, ser punida. Isso se articula com a reformulação freudiana da angústia. O sinal de perigo convoca a defesa para evitar a situação traumática. Na infância, a defesa frequentemente se organiza como resposta à realidade externa, porque é a realidade externa, encarnada nas figuras parentais, que delimita o que pode e o que não pode. E é nesse ponto que nós entendemos um detalhe decisivo. A defesa pode surgir antes mesmo de uma distinção plenamente estabilizada entre mundo externo e mundo interno, e por isso, certos mecanismos primitivos se tornam particularmente frequentes na infância, justamente porque o eu ainda está se constituindo e se orienta por uma economia de prazer e desprazer muito imediata. Quando a criança recua diante de uma gratificação, muitas vezes ela não recua porque compreendeu a lei. Ela recua porque teme o efeito externo dessa gratificação. A defesa, então, aparece como tentativa de sobreviver ao vínculo, de preservar o outro, de não perder o lugar no amor do outro. E isso marca profundamente a forma como o eu aprende a lidar com as próprias exigências internas. Um terceiro motivo que o texto do encontro de hoje sugere com força é a angústia ligada à intensidade das pulsões na vida adulta, aquilo que aparece como medo da força pulsional e como dificuldade de administração interna. Aqui, a referência freudiana é direta aos textos metapsicológicos de 1915, sobretudo Pulsões e seus destinos, porque Freud define a pulsão como um conceito limite entre o somático e o psíquico. Ela é pressão, exigência de trabalho, insistência. Quando a exigência é intensa, o eu pode vivê-la como invasiva, como perigosa, como capaz de desorganizar a síntese. Em O Eu e o Id, Freud descreve o eu como uma organização que tenta produzir unidade, coordenação, ligação. Quando a exigência pulsional rompe essa capacidade de ligação, o eu responde com defesas. E aqui entra um ponto central. Nem sempre a defesa se dirige apenas contra o conteúdo da pulsão. Muitas vezes, ela se dirige contra o afeto ligado a essa exigência. Isso nos leva à ideia, presente no texto de hoje, de defesa contra os afetos. Freud já nos dá a chave disso quando mostra que o recalcamento incide sobre a representação, mas o afeto pode sofrer deslocamentos, transformações, inversões e retornar em outras formas: angústia, irritação, vergonha, nojo, culpa ou mesmo indiferença aparente. O eu pode tolerar uma representação e não tolerar o afeto. Pode tolerar o afeto e não tolerar a representação. Pode tentar separar ambos. Pode tentar isolar. Pode tentar anular. Pode tentar converter. Essa multiplicidade de respostas defensivas é precisamente o que torna o estudo dos mecanismos tão relevante para a clínica. O sujeito não se defende apenas do que pensa, ele se defende do que sente e do que poderia sentir. Se nós ampliarmos essa reflexão para o registro da cultura, o texto também sugere um vínculo com a dimensão civilizatória, e aqui a ancoragem freudiana aparece com nitidez em O Mal-Estar na Civilização. Freud descreve a cultura como uma estrutura que exige renúncia pulsional e, ao exigir renúncia, produz mal-estar. Isso não é um detalhe sociológico, isso entra diretamente na economia das defesas, porque, se a cultura eleva o nível de exigência superegóica, se ela organiza padrões de moralidade, ética, legalidade, aceitável e inaceitável, então o eu não lida apenas com um perigo interno, ele lida com uma rede de interdições internalizadas e com a ameaça de perder lugar no laço social. Assim, as defesas do eu não são apenas intrapsíquicas, elas são também respostas às exigências do laço, e o sintoma, nessa perspectiva, muitas vezes aparece como solução privada para um conflito que é, ao mesmo tempo, pulsional e cultural. O sujeito sofre porque deseja, sofre porque renuncia, sofre porque, ao renunciar, produz sintomas, e sofre porque, ao produzir sintomas, restringe a vida. Essa é uma lógica freudiana rigorosa. A defesa protege do perigo, mas não oferece liberdade. Ela oferece compromisso. Por isso,
Quando falamos dos motivos para a defesa contra as pulsões, nós estamos descrevendo três grandes modalidades de perigo que convocam o eu: o perigo do supereu e suas punições, o perigo objetivo ligado às ameaças externas na infância e o perigo interno ligado à intensidade pulsional e aos afetos na vida adulta. Esses três motivos não são caixas separadas, eles se combinam. Um adulto pode responder à pulsão com um medo que tem raízes infantis. Pode acionar uma defesa diante de um afeto porque, em algum ponto, aprendeu que aquele afeto ameaça o vínculo. Pode ser esmagado por uma severidade superegóica que transforma o desejo em culpa antes mesmo de virar ato. E, clinicamente, é justamente na escuta que nós localizamos como o sujeito organiza esse mapa de perigos e defesas, onde o eu se sente ameaçado, que sinal de angústia se acende, que mecanismo entra em funcionamento e que tipo de sintoma emerge como resposta. Em Freud, essa via exige que nós reconheçamos que a defesa não é um erro a ser eliminado, mas um modo de sobrevivência psíquica, e ao mesmo tempo que a defesa pode se tornar um hábito, uma marca, uma alteração do eu, como se o eu passasse a funcionar segundo soluções antigas para perigos que já mudaram de forma. É aí que o trabalho psicanalítico encontra sua tarefa: não arrancar defesas, mas produzir condições para que o sujeito reconheça a lógica do seu conflito, a economia do seu sofrimento e as formas pelas quais o desejo retorna, disfarçado naquilo que chamamos de sintoma. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual. Ela se sustenta como uma experiência.